Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao último vídeo da nossa série sobre reverência. Durante a série, nós apresentamos muitas orientações de Deus e fizemos muitos apelos também. Fizemos alguns apelos diretos aos pregadores, fizemos apelos aos pais, e agora eu gostaria de fazer um apelo a você, um apelo a mim, um apelo a cada um de nós individualmente. Aprendemos muitas coisas nesta série, mas tudo será em vão se ficarmos apenas no conhecimento. A parte mais difícil é a prática. É possível que haja pessoas que não precisem dessas instruções que apresentamos nesta série, pois já são praticantes de tudo aquilo que estudamos aqui. Mas certamente há pessoas como eu, que ainda têm muito a corrigir, que ainda lutam contra si mesmas, que ainda precisam colocar em prática muitas coisas. O apelo que eu faço é: não vamos deixar para depois. Vamos entrar nessa batalha hoje, vamos nos esforçar nessa direção. Todos os que se unem à igreja devem revelar uma transformação de caráter que demonstre sua reverência pelas coisas sagradas. Os que se unem à igreja devem ser suficientemente humildes para receber instruções sobre os pontos em que são negligentes e em que podem e devem mudar. Vamos buscar ao Senhor em estudo diligente diário das Escrituras. Vamos manter uma vida de oração diária e particular. Vamos buscar dia a dia conhecer mais profundamente o nosso Deus Criador, para que o senso de sua presença, para que o senso de sua grandeza e da sua santidade possam nos acompanhar constantemente, desenvolvendo em nós um espírito reverente para com aquele que tanto fez por nós. Se você, assim como eu, tem algo que precisa corrigir, faça isso já. O céu merece o melhor de nós, porque o céu ofereceu o melhor para nós. Cristo merece o melhor de nós, porque Ele fez o melhor por nós. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito amor por vós. Ele deixou seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte humilhante sobre a cruz do Calvário para que pudesseis ser salvos. O Senhor não precisa dar nenhuma prova mais de que nos ama. Que esse amor desperte em nós um espírito de amor e gratidão tão profundos que nos faça repetir as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Que nossa pergunta seja: Senhor, como queres que eu me comporte na sua casa? Como o Senhor quer que eu pregue a tua mensagem? Como o Senhor quer que eu me vista? Como o Senhor quer que eu coma, que eu cante, que eu fale? Enfim, como o Senhor quer que eu viva? Se houver desformado em qualquer grau o hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus, exercitai as faculdades que tendes para o corrigir. Praticai a reverência até que ela se torne parte de vós mesmos. A reverência deve ser uma prática constante, decidida, racional, até que se torne um hábito. Sabe o que mais me preocupa, irmãos? Pensar na possibilidade de, com nossas igrejas reabrindo gradativamente, mesmo depois de termos assistido a toda esta série de vídeos, voltarmos à igreja da mesma forma que éramos quando elas fecharam. Indiferentes, desleixados, impontuais, irreverentes, ou então que alguns decidam nem voltar mais para a igreja. Sabe, o mundo vai de mal a pior. Estamos tão focados na epidemia que não estamos percebendo os terremotos, erupções vulcânicas, ciclones, incêndios, inundações e várias outras catástrofes naturais ao nosso redor. E quanto à imoralidade e violência? Continuam se acentuando cada vez mais. Cristo não pode esperar mais, Ele não apenas precisa voltar, mas Ele deseja voltar. Ele deseja tirar você e eu desse mundo miserável e nos levar para viver com Ele em sua casa, enquanto Ele mesmo reconstrói esse planeta destruído. Diante disso, eu acredito sinceramente que as mensagens de advertência que Deus tem enviado para nós nesse tempo são as últimas. Por isso, não desperdicemos o nosso tempo. Agora é o momento de acordar e agir. Mas alguns podem considerar que é impossível ser um cristão verdadeiro, que é impossível ser totalmente submisso ao Senhor, ser verdadeiramente reverente, como foram os grandes heróis da fé que a Bíblia e a história nos apresentam. Porém, em primeiro lugar, aqueles heróis da fé eram homens e mulheres de carne e osso, com a mesma natureza pecaminosa que eu tenho, que você tem. Se eles conseguiram, por que nós não podemos? Tudo bem. Eu sei que quando você olha para o espelho você pensa assim: jamais serei como Cristo, isso é inadmissível para mim. Sabe como eu sei que é isso que você pensa? Porque é exatamente o mesmo que eu penso ao olhar para o espelho. Concordo plenamente que é impossível para nós, é inadmissível. Porém, Deus nos dá uma certeza. Veja, quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito,
O efeito sobre o corpo, a mente e a alma vai além do admissível. Louvado seja o Senhor! Então há esperança para mim e para você também. Admissível é algo que é aceitável. Aceitável é algo que é possível. O que o Senhor está nos dizendo é o seguinte: se você permanecer ligado a mim, filho, o resultado disso será algo que vai além do que lhe é possível. Ou seja, irmãos, o impossível acontece. Quantas vezes nós cantamos "O meu Deus é o Deus do impossível", mas muitas vezes não cremos nisso. Deus pode curar pessoas, amém, cremos nisso. Deus pode fazer o sol parar, amém, cremos nisso também. Deus pode ressuscitar mortos, amém, também cremos nisso. Deus pode produzir em mim todas as características do fruto do Espírito. Deus pode transformar meu caráter de tal forma que me faça semelhante a Jesus. Deus pode me dar a vitória sobre os meus pecados. Veja bem, talvez isso não seja possível. Percebe a nossa incredulidade? Damos mais ênfase, damos mais valor e, como consequência, damos mais poder à impossibilidade humana do que às possibilidades divinas. Damos mais valor àquilo que o homem não pode fazer do que aquilo que Deus pode fazer. Parece que o pecado é mais poderoso do que o poder de Cristo para vencê-lo em nós. Irmãos, é possível sim, se nós permitirmos, se nós cumprirmos as condições, se nós nos colocarmos em circunstâncias favoráveis à ação do Espírito Santo, o que Deus poderá fazer? Qualquer coisa. Precisamos crer nisso. Sabe por quê? A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à medida de nosso desejo e da fé exercida nesse sentido. Ou seja, a ação do Espírito Santo em nossa vida será proporcional à nossa fé. Ele fará somente aquilo que nós cremos que ele pode fazer. Se não cremos que ele pode transformar esse nosso caráter sujo, defeituoso, num caráter puro, santo e semelhante ao de Cristo, então ele realmente não fará. Mas se crermos, tudo é possível ao que crer. E se não conseguimos ainda crer nisso, façamos a mesma súplica que um dia um pai fez a Jesus quando ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Portanto, irmãos, sigamos as instruções do Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Busquemos esse conhecimento de Sua vontade e, lógico, sejamos submissos a ela. E qual será o resultado? Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Apega-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém! Eu quero agradecer a você que acompanhou toda a nossa série. Eu desejo sinceramente que tenha sido útil, que tenha representado auxílio e edificação à sua vida espiritual. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com os irmãos da igreja, e que muito em breve todos nós estejamos juntos naquela grande reunião, naquele maravilhoso culto, não mais em nossas igrejas, não mais adorando ao Senhor por meio do estudo da Bíblia ou por meio da oração, mas adorando ao Criador face a face na Canaã celestial. Não desista, estamos quase no lar. Termino com as palavras do apóstolo Paulo. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que façamos parte desse povo e que o Senhor nos desperte e nos guie. Vamos voltar alegremente à nossa comunhão com os irmãos na igreja. E não esqueça, se necessário, coloque a máscara, mas tire as sandálias dos pés. Que o Senhor te abençoe. Amém.